Bom dia a todos. Bom dia. Está desfocando. Eu vou abrir a câmera, tudo que vocês falarem vai gravar no vídeo. Hoje eu estou no Afonso. Bom dia. E essa parte, ó. Bom dia, família. Tudo bem? Bom dia, Nazaré. Bom dia. Aí na casa da Kátia. É. Daniela disse bom dia. Bom dia, gente, para todos. Oi, Iranilde, tudo bom? Bom dia. Tudo. Oi, Suzy. Sérgio. Vocês foram na neve, é? Tomar um pouquinho de gelo na cabeça, os dois aí, é? Pois não é, conheço, hein? Não é do meu tempo, não, hein? Não. Pegamos uma nevasca aí. Tem jeito. Assume. Essa daí cai na cabeça de todo mundo, amigo. Dessa ninguém foge, não. Tem escapatória. Verdade. Ai. Bom dia. Bom dia, Sérgio. Bom dia, Bom Suzy. dia. Bom dia. Mônica, bom dia. Bom dia, irmão Wilson. Bom dia, Wilson. Eu sentimos muito perto de vocês, familiares. Obrigado, irmão. Jeová dê forças a todos. Obrigado. Jeová tem dado força. Esses irmãos aí que a gente conhece aí de longa data também ajudaram bastante a gente lá em Guarulhos, né? Que são de lá. Deram todo o apoio, todo o suporte lá para a gente que está aqui em Atibaia. Então, estou reiterando meus agradecimentos a todos aí, todos esses irmãos aí. Realmente, só Jeová para pagar tudo isso que eles fizeram por nós. Bom dia. Bom dia. Bom dia, Erasto, Camila. Erasto. Suzy. Bom dia. Oi, Nazaré. Firmeza aí, Nazaré. Felipe. Isaías. Cadê a Dani, a Karine? Então, ok? A Dani já entrou, tudo bem. Yeah. Foi mais. Lucas. Fabiano, Roberto, Aguiar. E aí, Danilson, bom dia. Bom dia, ninguém fala nada. Hã? Achei. Eu acho que o irmão que vai fazer discurso vai colocar a música. Tá bom, quando começa, ele foi muito pra todo mundo. Coitado. Mesmo corta. Ô, Tati, você me cumprimentou, desculpa, viu? Não estava dando para ver direito quem era, por isso que eu fiquei paradinha. Gina, bom dia. Oi, Fabiano, tudo bem? Bom dia, meus primos. Bom dia, meus irmãos. Bom dia a todos. Bom dia, bom dia. Bom dia.
eu vou pedir para o nosso anfitrião aí, João, acho que já pode mutar todo mundo, João. Muito bem. A gente quer agradecer aqui a presença de todos, né? Nesse momento, em nome da família. E agradecer o esforço, o empenho de estarmos aqui juntos, conectados, ainda que virtualmente, mas é algo que a gente aprendeu e está se valendo ainda, né, nos últimos tempos da pandemia. É um momento que a gente sente mais do que nunca o poder de jogar através de cada um dos nossos irmãos, porque mesmo diante de uma circunstância difícil, que é a perda de um ente querido, mas nós conseguimos nos fortalecer, recobrar a nossa esperança para que nós possamos continuar nessa jornada, na caminhada, né? E nós vamos lembrar aqui hoje algumas das atividades do zelo da nossa irmã Maria Eurides e também a esperança dele. Mas antes, para iniciarmos, vamos cantar juntos, vamos entoar o cântico. O cântico vai ser o número 14. Vamos acompanhar em nossas telas e cantarmos juntos. Muito bem. Então, agora nós vamos acompanhar a palestra bíblica, o discurso que será feito pelo nosso irmão Rafael Aguiar, que é a congregação do Jardim das Facilidades. Por favor, irmão Rafael, você tem a nossa atenção. Quando você acompanhou a letra desse cântico que nós entoamos, é interessante nós notarmos que algumas frases desse cântico, elas chamam bastante a nossa atenção. Por exemplo, ali na segunda estrofe fala que a morte não existirá, ninguém terá mais medo, só alegria vamos ter, a nossa certeza é real, aguardamos esse dia. É interessante e bonito cantar essas palavras, mas a letra desse cântico, ela não é feita apenas de palavras bonitas ou de uma mensagem positiva. Nessa melodia, nesse cântico, existe uma promessa registrada por escrito na Bíblia. Uma garantia de Deus que esse dia, onde a morte não existirá, esse dia onde só haverá alegrias, em breve vai chegar. A nossa querida irmã Maria Eurides, ela tinha tanta fé, tinha tanta convicção nessa promessa de Deus, que com aquele seu jeito simples, simpático e sempre positivo, ela fez questão
de falar que esse cântico era um cântico que ela gostaria que fosse tocado no dia que fizesse um discurso quando ela adormecesse na morte. Uma pessoa tão simples, mas com tanta fé e cheia de boas qualidades, não é verdade? Maria Eurides Teixeira nasceu no Sergipe em 22 de novembro de 1934. Portanto, ela tinha 89 anos. Né? E ela sempre foi uma pessoa muito, muito trabalhadora. Desde a infância, ela já trabalhava na roça, né? E com pouco recurso, com a necessidade de trabalhar, ela, infelizmente, não teve a oportunidade de estudar. Então, por esse motivo, ela nunca aprendeu a ler, nem aprendeu a escrever. Ela se casou com 17 anos com o Manuel, e aí ela veio para São Paulo, onde ela ficou aí a maior parte da sua vida. E como parte dessa história de luta, essa história de perseverança dela, essa história bonita que ela construiu, né, com muita simplicidade, mas também com muito amor e carinho, ela deixou 3 filhos, né, o Luiz Carlos, o Sérgio e a Nazaré. Também deixou os netos, né? A Kátia, Luiz Carlos Júnior, Karine, a Daniele, a Tatiane, o Felipe, o Lucas, o Luan. E deixou também 5 bisnetos. Ana Clara e Isabelle, Heitor e Alice e o Lucas. Além de tantos outros parentes próximos, né, e muitos amigos que ela fez ao longo da vida, com certeza vão sentir muita saudade, já estão sentindo muita saudade. Algumas pessoas próximas definiram a irmã Maria Eurides como uma pessoa muito amorosa, né? Muito caprichosa, gostava muito de limpeza, né? Mas era uma pessoa generosa demais, né? E sempre tratava os outros com muito carinho, sempre disposta a ajudar os outros. Mas, ao mesmo tempo, ela era também uma pessoa muito simples, então era muito fácil estar do lado dela. As pessoas sempre ficavam muito à vontade. Só que junto com essa simplicidade, com o carinho, com o jeito alegre, com o jeito falante, a irmã Maria Eurides, ela era também muito determinada. Tanto que 40 anos atrás, quando ela aprendeu as verdades da Bíblia, quando ela aprendeu lá atrás que Deus tem um nome, que esse nome é Jeová, que ele e o seu filho têm uma promessa bonita para aqueles que são amigos de Deus. Quando ela aprendeu tudo isso, ela começou a fazer grandes mudanças na vida dela. Uma das mudanças que ela fez, por exemplo, foi largar o vício do cigarro. Tanto que, em certa ocasião, quando ela aprendeu que isso era errado, ela fez uma oração bem fervorosa para Jeová Deus, e aí ela colocou o maço de cigarro em cima da geladeira, e ela falou assim: você não vai me vencer. E com a ajuda de Jeová, com a ajuda de Deus e com a sua determinação, pensando em tudo que ela vinha aprendendo, nas mudanças que ela estava querendo fazer, ela conseguiu se livrar desse mau hábito. E aí ela se dedicou a Deus, passou a viver a sua vida como uma testemunha de Jeová batizada, isso há mais de 40 anos. E nesses 40 anos, com a mesma determinação e com a mesma simplicidade, mesmo sem saber ler, mesmo sem saber escrever, ela defendeu a sua fé e ajudou muitas pessoas a aprenderem a verdade. Ela ensinou muitas pessoas sobre a Bíblia, ajudou muitas pessoas a fazerem mudanças na sua vida. Alguns largaram vícios, outros reajustaram as suas vidas. Ela conseguiu abrir muitos estudos bíblicos. Alguns que tiveram os seus primeiros contatos com a Bíblia, inclusive estão aqui hoje conectados, assistindo esse discurso, e sem dúvida são muito gratos por tudo que ela ensinou. Até mesmo nos últimos anos da sua vida, nesse período em que ela esteve mais próxima aqui da sua filha Nazaré e das netas, né, da Tatiane e da Kátia, ainda assim ela defendia essa fé, ela continuava pregando. Ela fazia cartas, dava testemunho por telefone, e todos os meses
Mesmo no período final aí da sua vida, onde ela estava cometida ainda pela sua doença, né, pelo Alzheimer, ela se lembrava de entregar pontualmente o seu relatório com o registro das suas atividades de pregação, como as Testemunhas de Jeová fazem todos os meses em todo o mundo. Então, quando a gente para analisar todas as qualidades, né, as características, essa história de vida bonita que a nossa irmã Maria Eurides escreveu, a gente pode dizer que são muito apropriadas as palavras escritas na Bíblia, aqui no livro de Eclesiastes, capítulo 7, versículo 1. Note aí na sua Bíblia, Eclesiastes, capítulo 7, versículo 1. Se você não tem uma Bíblia, saiba que você pode baixar uma gratuitamente, né, fazer o download no site jw.org ou no aplicativo JW Library. Então, aqui no livro de Eclesiastes, capítulo 7, versículo 1, diz o seguinte, ó: um bom nome é melhor do que um bom óleo, e o dia da morte é melhor do que o dia do nascimento. O dia da morte é melhor do que o dia do nascimento. Como assim? Parece estranho isso, né? Mas é simples. Ao nascermos, a nossa vida ela pode ser comparada a um livro com páginas em branco. Mas conforme nós vamos crescendo, conforme nós vamos tomando decisões na nossa vida, conforme nós vamos fazendo escolhas, é como se nós fôssemos preenchendo as páginas desse livro. É como se nós fôssemos escrevendo a nossa história. Então, quando nós nascemos, nós ainda não temos uma história. Nós não temos uma reputação. Não dá para fazer um bom nome com poucos dias de vida. Mas ao longo da nossa vida nós podemos, né? As nossas decisões, as nossas escolhas podem fazer com que se construa para nós um bom nome, uma boa reputação. Por isso que nós podemos dizer então que no caso da nossa irmã Maria Eurides, hoje ela tem algo que ela não tinha quando ela nasceu há 89 anos atrás. Ela tem um bom nome, uma boa reputação. Mas isso não significa, esse texto não significa, né, que nós ficamos felizes quando perdemos alguém querido na morte. Pelo contrário, né? Com certeza todos nós estamos muito tristes, né? Especialmente a família já está sentindo muita saudade, né, da nossa irmã Maria Eurides, e nós também. É como se ficasse um vazio, né, um espaço que não pode ser preenchido. Algumas pessoas que perderam pessoas queridas na morte, que perderam um pai, uma mãe, um filho, eles dizem que essa é uma cicatriz que não se fecha nunca. E que todos os dias elas vão se lembrar e não se esquecem dessas pessoas queridas. Mas talvez você ache interessante saber que esse sentimento de tristeza não é só nosso, ou não é só da família. Embora muitas religiões ensinem que é da vontade de Deus que as pessoas morram, olha, Deus que quis, Deus trouxe para junto de si, Deus escreve certo por linhas tortas, né? Deus trouxe mais um anjo agora para viver no céu. Embora a gente seja ensinado, ouça muitos ensinos com essas frases, o que a Bíblia ensina é algo bem diferente disso. Além disso, existem relatos na Bíblia que mostram que Jesus, ele não ficava feliz com a morte. Ele até chorou ao ver o sofrimento de pessoas próximas que estavam enlutadas. Ele teve empatia por essas pessoas. E o Salmo, especificamente o Salmo 34, 18, ali diz que Jeová Deus, quando ele vê um servo seu triste, principalmente quando alguém perdeu um ente querido, Jeová ele não fica feliz, ele sente compaixão, ele também fica triste e quer ajudar essa pessoa. De modo que quando nós examinamos a Bíblia de uma maneira um pouco mais aprofundada, quando fazemos um estudo um pouco mais profundo da Bíblia, nós entendemos que Jeová, Deus, ele não criou o homem para morrer. E nem pôs no coração do homem o desejo de morrer. Embora também muitas pessoas sejam ensinadas que existe uma vida após a morte, né? Que Deus é que leva as pessoas para junto delas, mas
ainda assim, todos nós lutamos para viver. E nem gostamos, muitas vezes, de falar sobre a morte, né? As pessoas que são jovens, às vezes, nem pensam nisso, né? E quando nós perdemos alguém querido na morte, é difícil de aceitar, né? Por que isso? Tem vários motivos. O primeiro é que Deus não se alegra com a morte. Deus pôs no nosso coração a vontade de viver aqui na Terra. Além disso, a Bíblia se refere à morte como um inimigo. O inimigo não é uma coisa boa, não é verdade? Mas a Bíblia ensina que a morte existe hoje por uma consequência da desobediência de nossos primeiros pais, Adão e Eva. Então, não é que Deus quer levar para junto de si pessoas boas que amamos. E também não é que Deus quer que pessoas que foram más fiquem sofrendo no inferno de fogo, como muitos são ensinados. Aliás, a Bíblia é muito clara em dizer para nós qual é a situação das pessoas que morreram. Quer ver? Busque aí na sua Bíblia também agora, no mesmo livro de Eclesiastes que nós lemos, agora o capítulo 9. Vamos ler os versículos 5 e depois o 10. Eclesiastes, capítulo 9, versículo 5, depois o 10. Se todos acharam, diz assim: pois os vivos sabem que morrerão, mas os mortos não sabem absolutamente nada, nem têm mais recompensa, porque toda a lembrança deles caiu no esquecimento. Versículo 10 diz assim: tudo o que a sua mão achar para fazer, faça-o com toda a sua força, pois não há trabalho, nem planejamento, nem conhecimento, nem sabedoria na sepultura, o lugar para onde você vai. Os mortos não sabem absolutamente nada. Os mortos não sabem absolutamente nada. Os mortos não sabem o que acontece à sua volta. Eles não estão sofrendo. Eles não estão conscientes. Eles estão como que num sono profundo. E nós, que também somos mortais, não temos o poder de acordar as pessoas desse sono. Mas isso não quer dizer que não existe esperança para essas pessoas que morreram. Talvez você já tenha ouvido falar que Deus é amor. A Bíblia fala isso. Jeová Deus, ele tem várias qualidades. As principais das suas qualidades são a sabedoria, a justiça, o poder e o amor. E por ter o poder e o amor, ele deixou registrado para nós, por escrito, na Bíblia, uma esperança que vai se cumprir sem falta. Essa esperança está registrada num texto que a irmã Maria Orides era um dos textos que ela mais gostava de usar quando ela ensinava a Bíblia para as pessoas. É o texto de Apocalipse, o último livro da Bíblia, capítulo 21. Note aí o que diz, o versículo 4. Apocalipse, capítulo 21, versículo 4. Veja que bonita essa promessa que Deus deixou por escrito para nós. Diz assim: ele enxugará dos seus olhos toda lágrima, e não haverá mais morte, nem haverá mais tristeza, nem choro, nem dor. As coisas anteriores já passaram. Contou? A morte não vai mais existir. Está escrito na Bíblia. E com ela vai acabar junto toda a maldade, toda a tristeza, todo o sofrimento e toda a dor. Só que a Bíblia promete ainda mais. Além de acabar com a morte, a Bíblia promete que milhões de pessoas que já morreram vão voltar a viver. Deus, inclusive, já fez todos os arranjos para que essa ressurreição venha a acontecer. Inclusive, ele já escolheu, quem vai ser o responsável por realizar essa ressurreição. É o seu Filho, Jesus Cristo. Jesus, ele deu a sua vida como um sacrifício por nós. Jesus já foi ressuscitado e ele, agora como um rei no céu, é o escolhido de Deus para fazer essa ressurreição dos mortos.
Observe mais um texto da Bíblia, as palavras ditas pelo nosso Senhor Jesus Cristo aqui no livro de João, no capítulo 5, versículo 28 e 29. João, capítulo 5, versículo 28 e 29. Veja as palavras aqui, proferidas pelo próprio nosso Senhor Jesus Cristo a respeito dessa ressurreição, essa promessa de Deus para as pessoas que nós já perdemos. Não fiquem admirados com isso, pois vem a hora em que todos os que estão nos túmulos memoriais ouvirão a voz dele e sairão. Os que fizeram coisas boas para uma ressurreição de vida, e os que praticaram coisas ruins para uma ressurreição de julgamento. A irmã Maria Eurides, ela estudou a Bíblia, ela analisou essa promessa da Bíblia, ela analisou profecias da Bíblia que já se cumpriram e também estudou profecias que vão se cumprir. Mas quando ela fez esse estudo profundo da Bíblia, quando ela entendeu a condição dos mortos, quando ela entendeu que Deus não fez o homem para morrer, que ele criou o homem para viver na terra, que ele pôs no coração do homem a vontade de Deus, de viver, e que ele tem um propósito até para as pessoas que já morreram. Então esse estudo da Bíblia, através de provas, fez com que a irmã Maria Eurides desenvolvesse muita fé na ressurreição. Aliás, ela sempre falava que no paraíso, que é esse novo mundo que Deus promete, onde não vai ter tristeza, onde não vai ter dor, onde não vai ter lágrimas, como nós lemos, ela diz que lá no paraíso ela vai criar seus 3 filhos que ela perdeu na morte, pequenos ainda. O Hamilton, que faleceu quando ele tinha 2 anos e 6 meses, a Maria de Lourdes, que ela perdeu com 9 meses, e o Jorge, ela perdeu com 1 ano e 3 meses. Então, essa esperança de reunir todos esses seus filhos, os 3 que morreram pequenininho, mas os seus outros 3 filhos, essa esperança foi como uma força que ajudou ela a perseverar, a se manter de pé durante todos os dias de sua vida. Mas que dizer de nós? Que dizer de nós que estamos aqui agora ouvindo esse discurso, considerando brevemente essas promessas que a nossa irmã Maria Eurides defendeu durante mais de 40 anos da sua vida? Como é que nós podemos nos beneficiar por estarmos aqui prestando atenção a esse discurso? Bem, um momento de luto como esse, a perda de uma pessoa amada, um discurso assim, ele nos faz sempre parar para pensar, né? Como a vida é curta, como a vida é cheia de incertezas, de imprevistos, não é verdade? Uma hora estamos aqui e a vida passa muito rápido, né? As coisas passam muito rápido. Então seria bom num momento como esse, a gente parar para pensar como é que nós estamos levando a nossa vida. E a partir daí, a partir dessa reflexão, a gente analisar também como é que estão sendo escritas as páginas do livro da nossa vida. Que nome que nós estamos fazendo diante de Jeová Deus? Qual é a reputação que nós estamos construindo? O livro de Mateus, capítulo 6, versículo 9, depois dos versículos 19 a 21, Jesus nos orientou ali a acumularmos tesouros no céu. Esse foi um dos conselhos do nosso Senhor Jesus Cristo. Como é que nós fazemos isso? Bem, primeiro por fazer uma autoanálise. Como é que nós estamos gastando o nosso tempo? Quais são as minhas prioridades na vida? Será que eu reservo tempo para estudar a Bíblia? Será que eu reservo tempo para aumentar a minha amizade com Deus? Será que eu estou disposto a fazer ajustes na minha vida, fazer aquilo que Ele escreveu na Bíblia, que é o que Ele espera daqueles que são leais? Isso é acumular tesouros no céu. Assim como a irmã Maria Eurides, que foi uma instrutora da Bíblia, que entendia o período crítico do mundo que nós estamos vivendo, que entendia as profecias da Bíblia, muitas pessoas têm feito essa reflexão. E a partir dessa reflexão têm decidido reavaliar as suas prioridades na Bíblia.
E essa esperança da ressurreição, essa oportunidade maravilhosa que Deus nos dá de matar a saudade das pessoas queridas que nós perdemos a morte, essa esperança ela nos dá força. Quando nós temos diante de nós essa perspectiva, então temos motivação para aprender e fazer a vontade de Deus. Portanto, nos dias à frente, medite nisso, né? Medite em como você pode fazer um bom nome perante Deus. Medite nessas promessas da Bíblia e também procure meios de encorajar os familiares da nossa irmã Maria Eurides. Seus 3 filhos, Luiz Carlos, Sérgio, Nazaré, perder uma pessoa na morte, uma pessoa tão querida como essa, nunca é fácil. E cada pessoa reage de uma maneira diferente. Como verdadeiros amigos, como cristãos, como irmãos na fé, nós podemos ajudá-lo, lembrar um ao outro dessa esperança e dar apoio emocional. E podemos também pensar em nossos irmãos e irmãs que têm passado por situações similares. Infelizmente, muitos também se confrontam com perdas trágicas. E essas perdas são muito dolorosas. São cicatrizes que não fecham. Hoje nós estamos tristes, né? É verdade que temos alguns momentos felizes na nossa vida, mas o fato é que a vida em si, ela é uma sucessão de dificuldades. Temos que conviver com problemas, com angústias, com depressão, temos que conviver com perdas e, sobretudo, com a saudade de pessoas queridas que estão dormindo na morte. Mas imagine que alegria vai ser quando as promessas que nós lemos aqui e tantas outras que Jeová Deus deixou escrita na Bíblia se tornarem realidade. Imagine o dia em que nós vamos reencontrar as pessoas queridas que nós sentimos tantas saudades. Imagine presenciar o momento em que nós vamos poder abraçar de novo a nossa querida irmã Maria Eurides e vê-la abraçando os seus 6 filhos, abraçando a sua família, os seus parentes, os seus netos. E nós mesmos também reencontrando tantas pessoas queridas, de quem nós sentimos tanta saudade. E não vai ser para matar a saudade por pouco tempo, não. A Bíblia fala que vai ser para sempre. As lágrimas que nós vamos derramar não vão ser de tristeza, vão ser lágrimas de alegria. Essa promessa é real. Ela precisa acontecer para que o propósito de Deus se cumpra. Jeová, ele não tira a vida. Jeová é o dador da vida. Ele é o restaurador da vida. A morte causada pelo pecado que nós herdamos de Adão é a principal das obras de Satanás que Jeová vai desfazer. Ele quer desfazer e vai anular por meio de Jesus Cristo, e ele vai fazer isso muito em breve. Muito em breve. Essa é a vontade de Deus. Será que alguém pode impedir a vontade de Deus? Ele deixou por escrito isso para nós. Portanto, que todos nós possamos fazer uma autoanálise. Analisar como é que estamos levando a nossa vida, se estamos de fato construindo um bom nome, e que possamos orar a Jeová, pedindo que Ele nos ajude, para que a gente consiga construir um bom nome, e para que a gente tenha forças para chegar até o dia do alívio definitivo, o dia em que Ele acabar com a morte e devolver a vida para sempre àqueles que lhe são leais. Obrigado, irmão Rafael, por essas palavras tão fortalecedoras e encorajadoras. Como foi ressaltado, bem lembrado, né? Bom nome que a nossa irmã Maria Eurides fez e a esperança que nós temos que se reafirma quando ouvimos palavras assim. Sem dúvida faz toda a diferença para amenizarmos essa dor, né? A dor que é sempre causada pela ruptura, pela perda de um ente querido. Em nome da família, nós queremos agradecer, irmão Rafael, e todos os conectados aqui que fizeram o seu empenho, o seu esforço para acompanhar, então, esse discurso. Agora, na sequência, nós vamos entoar um cântico e logo depois uma oração. O cântico que nós vamos entoar é o cântico número 151, e depois quem vai nos representar em oração, o nosso irmão Lucas Gale, da congregação Guapira. E ao final, nós vamos encerrar a transmissão. E lembrando aí, como o irmão Rafael falou, da importância de, nos dias à frente,
nós podemos estar juntos com a família e tirar o máximo proveito da associação, do companheirismo, para juntos, né, compartilharmos não só as alegrias, mas as dores e a esperança também. Então vamos acompanhar agora em nossas telas o cântico número 151 e depois o irmão Lucas vai nos representar em oração. Altíssimo, grandioso, todo-poderoso, nosso Deus Jeová. Através desta oração, queremos primeiramente ir até a sua santa e inotesida presença para agradecer o privilégio da vida e de nós estarmos aqui reunidos para relembrar pontos importantes com respeito à ressurreição e qual a importância da ressurreição para nós, os verdadeiros cristãos, e como isso é fortalecedor para os entes queridos da nossa querida irmã
Euridice, que deixou seus filhos, seus netos e bisnetos. É um momento muito triste, nós reconhecemos a perca do ente querido, fato é que até mesmo nosso Senhor Jesus Cristo, como é relatado na Bíblia, quando perdeu ali então seu querido amigo Lázaro, até mesmo ele chorou por causa da situação naquele momento e como os entes queridos então estavam enlutados, tristes com a perca daquele momento, daquele ente querido. Mas Jesus Cristo mostrou claramente naquela posição que era algo temporário. E é isso que nós devemos então sempre relembrar. O discurso nos mostrou claramente que a dona Euridice morreu, faleceu fiel a Jeová, e ela acreditava na ressurreição. E agora ela encontra-se guardada, né, na memória de Jeová, em que em breve ela vai ser ressuscitada. E nós, então, o que nós devemos fazer? O discurso deixou claramente que nós estamos no trajeto, né, de escrever o nome certo perante Jeová, uma forma correta. Então, cabe a cada um de nós lembrarmos da necessidade de fazermos a sua vontade para que nós possamos ver novamente a Euridice viva, junto com seus familiares, seus queridos amigos e também os nossos queridos irmãos que então tanto amavam ela. Senhor, por favor, nos dê sabedoria, discernimento, conforte a família e os amigos. Mas sempre deixe em nossa mente que nós vamos ver novamente ela e nós podemos ter essa certeza porque é uma promessa escrita pelo Senhor. Tudo isso que nós lhe pedimos, agradecemos, ó Pai, sabemos que nada merecemos, mas rogamos o seu Espírito Santo e as suas bênçãos, é através do seu Filho, o nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Acabou? Acabou. Tem um bate-papo aí, mas Eu acho que aqui como voltou, né? Seu credencial. É que aqui já é coisa pessoal do Flávio, gente. Não sei. Vou minimizar, tá? Acho que tá aqui, ó. Word. Alô? Oi? Desconectou? É porque a gente não estava sabendo como o Flávio saiu, né? Está na TV, no notebook. Fechou as telinhas todas.
A Yasmin, a Lorena, tinha, não sei, que nunca tive coragem de assistir. Nice.